Jornal da Cidade. Entrevista. Você sabe como é feito o vinho? Grande parte da população aprecia uma taça de vinho. Andradas durante muito tempo foi conhecida como a terra do vinho. Na entrevista de hoje vamos saber sobre a bebida, o processo que inicia nas colheitas e o caminho até chegar à sua casa. E para falar sobre esse processo, está aqui nos estúdios o estudante de enologia, Luciano Vilela. Luciano, bom dia, bem-vindo e obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Luciano, você é estudante de enologia. De onde veio essa paixão por vinhos? Conta pra gente. Então, como bom andradense, eu tenho contato com vinho há bastante tempo, né? Já é da cultura da nossa cidade. Eu fiz um curso de sommelier, que é a formação específica para quem gosta de trabalhar com vinho, para trabalhar em restaurantes, para fazer indicação de vinhos com alimentos, para fazer degustações, avaliações. E essa paixão só foi crescendo cada vez mais. Então eu resolvi fazer enologia. Enologia, no caso, é o estudo do vinho, desde a sua produção, como se planta a uva, como se cuida dela, como se colhe, até a elaboração do vinho. Tá certo. E como atua um profissional de enologia? O que um profissional de enologia pode trazer de benefícios para nossas indústrias vinícolas? Bem, o enólogo, ele trabalha tanto no campo, com o desenvolvimento de plantações, a implementação de vinhedos novos na cidade, né? Isso ajuda bastante na questão de diversificar a economia rural, que é muito importante hoje em dia, que às vezes a pessoa tem a propriedade rural, mas ela não aproveita todo o espaço que ela tem, ela não aproveita todas as possibilidades que aquela propriedade pode oferecer para ela. Então, o enólogo ajudaria a implantar um vinhedo naquela propriedade e criar uma renda nova para aquela família. E tem muitos profissionais da área aqui na nossa cidade? Você tem esse conhecimento? Olha, na nossa cidade, eu acredito que só os responsáveis pelas vinícolas. É uma área pequena aqui ainda na nossa região. Tá certo. Andradas ainda é conhecida como a terra do vinho? Falta mais reconhecimento, em sua opinião? Olha, atualmente no cenário nacional, a nossa cidade tem se destacado bastante. Com o desenvolvimento da colheita de inverno pela EPAMIG, o vinho tem crescido muito aqui na nossa região, tanto em Andradas quanto Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal, Caldas. Então eu acredito que daqui a uns anos a nossa região será fortemente reconhecida pelos vinhos de qualidade, não só produzidos aqui na cidade, quanto nas cidades em volta. Nós estamos caminhando hoje para se tornar um polo nacional de vinhos mais uma vez, e vinhos de extrema qualidade. Falando aí da EPAMIG, recentemente um vinho andradense recebeu medalha de ouro em uma premiação. O que o vinho precisa ter para ter um diferencial a mais? Bem, o que caracteriza o vinho é uma palavra que chama terroir. Terroir é o conjunto de elementos que constroem aquela bebida. O clima da cidade onde ele é produzido, questões físicas, químicas, biológicas do solo, a questão do intemperismo, a questão chove bastante, não chove, e principalmente o enólogo, né? A pessoa que tá desenvolvendo aquele vinho. E a nossa região é um polo na produção de vinho, Luciano? Andradas é um polo nato para a produção de vinhos. O que seria um polo nato? É um lugar que produz uvas de excelente qualidade. O inverno andradense, o inverno da nossa região, ele é muito semelhante ao verão europeu. Na época que essas uvas que são nativas de lá são colhidas. Então, com o processo de colheita de inverno da região, nós conseguimos safras cada vez melhores. A cada ano são colhidas uvas de melhor qualidade, que consequentemente produzem vinhos cada vez melhor. E a questão das premiações são consequências disso. Sabe? Então, o nosso clima aqui ajuda nessa produção? Sim, o clima andradense, o clima da região e o nosso solo ele é muito bom para a produção de uvas finas. Luciano, eu sempre tive a curiosidade de saber a diferença entre as uvas, porque a uva que é utilizada na fabricação do vinho, geralmente ela não é comestível, né? Ela é mais azeda. Explica isso pra gente. Existem dois tipos de uva.
basicamente. Tem a uva de mesa, a uva comum que nós falamos, que é a uva de fazer suco, de fazer geleia, a uva que nós compramos no mercado para comer. Ela não tem uma complexidade química muito grande. Então ela produz um vinho mais simples. O vinho de colono, o vinho de mesa, que a gente está mais acostumado aqui, ele não tem uma complexidade de sabores e aromas muito grande. E existe a uva vitis vinifera, a uva própria para a elaboração do vinho. Esse tipo de uva tem a composição química mais rica, que acaba produzindo aqueles vinhos com aromas diferenciados, com aromas de outras frutas, com aromas de flores, com aromas de outros vegetais. Só que essa uva vinífera, ela não é muito atrativa para o consumo de mesa, porque os bagos são pequenos e às vezes elas são tânicas, às vezes elas têm uma distringência que amarra a boca da gente. Para comer elas não são tão indicadas, mas produzem vinhos de excelente qualidade. E geralmente esse tempo de produção do vinho, de plantar, colher, quanto tempo que demora até o vinho chegar na nossa casa? Bem, depois de um vinhedo instalado, você vai começar a produzir vinhos com aquelas uvas a partir do 3º, 4º ano, aproximadamente. É um tempo que demora, né? Sim, a planta precisa de um tempo para ela se desenvolver e produzir uvas de qualidade para a elaboração do vinho. Se você já tem um vinhedo pronto, da colheita à mesa, se for um vinho mais simples, vai demorar em torno de uns 5, 6 meses aproximadamente. Se for um vinho mais elaborado, que vai passar por envelhecimento em barricas de carvalho, pode levar 2, 3, 5 anos para chegar na mesa do consumidor. Tá certo. E em sua opinião, quais as projeções para o futuro do vinho em nossa região? Bem, com a implementação da colheita de inverno, a cada ano a produção aqui tende a aumentar e tende a melhorar. A cada ano é uma safra mais excelente do que a outra, são safras excepcionais, então o vinho em Andrada só vai fortalecer. A cada ano nós vamos produzir bebidas melhores, temos condições de ampliar os vinhedos aqui na cidade e voltar a ser reconhecida nacionalmente como uma cidade produtora de vinhos. Você é um estudante e a gente vê que aqui na nossa região ainda não tem um curso nessa área, né, Luciano? Hoje no Brasil existem 5 cursos de enologia. Existem 4 tecnólogos, que são mais breves, que são 3 anos de duração, e um bacharelado que eu faço, que são 4 anos e meio. Só que o forte é o Rio Grande do Sul, que é onde essa economia é mais concentrada. Então, dos 5 cursos que existem no país, 3 ficam no Rio Grande do Sul. Aqui na nossa região não tem nenhum curso desse sentido. O mais próximo a nós é em São Roque, no Instituto Federal de lá. Bem distante, né? Sim, bem distante. Tá certo. Luciano, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Imagina, foi um prazer contribuir.